Oi pessoal, eu sou a Lívia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como a gente faz a nossa massa aqui na pizzaria. Já faz mais ou menos 4 anos, né, que a gente faz essa massa. Até hoje não fizemos nenhuma alteração, a não ser que também utilizamos banha, né, no início da pizzaria a gente usava banha no lugar da margarina. Pode utilizar óleo também, mas hoje em dia a gente usa margarina aí com no mínimo 50% lipídios, mas a gente também gosta de usar com um pouquinho mais, que fica melhor ainda, ok? Vou mostrar para vocês todo o passo a passo e durante o vídeo, conforme eu for fazendo a massa, né, que eu vou mostrar para vocês, eu mexendo, misturando todos os ingredientes, eu vou dando dicas e falando, né, sobre as características da massa, todo o método de conservação que a gente usa. E é isso, eu espero que vocês gostem. Então, bora lá fazer nossa receita. Como eu estou com as unhas pintadas, eu estou colocando luvas. Mas não tem necessidade de usar a luva para fazer, desde que você esteja, né, com as mãos bem higienizadas, certo? Na receita que eu vou fazer hoje, gente, vai render para vocês 10 discos de pizza, tá? Cada um pesando 350 gramas. E eu uso 350 gramas para fazer um disco de 35 centímetros. Que aqui na minha região é a pizza grande, né? Mas tem região que é a pizza média, vai depender um pouco da região. Aqui eu tô com todos os nossos ingredientes já pesados, né? Vou falar para vocês aqui cada um que tem aqui. Aqui eu tenho, nesses dois potes, né, junto, 2 quilos 150 de farinha de trigo, tá? Tô utilizando a farinha de trigo da marca Globo, essa aqui é original mesmo, é a que eu mais tenho gostado de utilizar, mas eu também gosto da Premium para pizza, da 101, Anaconda também pode ser muito boa, mas essa aqui ultimamente tem me surpreendido de fato, porque a massa tá durando bastante tempo, não tá tendo alteração de cor, de cheiro, ela tá bem legal mesmo, a elasticidade da massa tá boa também, então eu tô indicando aí ultimamente vocês experimentarem, né, essa farinha Globo aqui, que eu tô gostando bastante, além do fato que eu tô pagando R$ 2,49 em cada quilo dela, né? Então, é uma farinha que não é cara. Desde que eu experimentei, eu tenho utilizado ela. Margarina, 90 gramas de margarina que eu tenho aqui. Essa daqui, se eu não me engano, é 50% lipídios, mas você pode usar 50, 60. Quanto mais gordura, melhor. Você pode trocar por banha, por óleo, o que você achar melhor, gordura vegetal, o que você achar melhor você pode trocar. Eu coloco a mesma quantidade quando eu troco, certo? Então, 90 gramas de margarina é o que a gente vai usar aqui. Aqui eu tenho fermento biológico fresco. E aqui eu tenho 40 gramas de fermento biológico fresco. Ele é da marca Itaquara, se eu não me engano, ou pode ser Flashman também. Você vê qual que é a melhor marca aí na sua região. Aqui eu tenho 40 gramas, eu tenho utilizado 40 gramas para fazer com 2 quilos 150 de farinha, certo? Aqui eu tenho 50 gramas de sal. É uma das alterações que eu fiz, tá? Na minha receita. Se vocês olharem os outros vídeos aí, eu colocava menos sal. De um tempo pra cá, eu dei uma aumentadinha. Então, aí é 5 gramas por massa de pizza que eu utilizo, tá? Então, aqui tem 50 gramas de sal. E aqui o açúcar, que é 90 gramas. Sim, é mais do que o sal. O açúcar, gente, ele vai ajudar a dar sabor, a dar cor, ajuda até na elasticidade da pizza, se eu não me engano, tá? Eu não sou profissional, digamos assim, mas eu já trabalho com isso há bastante tempo, né? E eu gosto de usar açúcar na massa. Não é uma massa napolitana, gente, por isso que utiliza gordura, utiliza açúcar. Então, é uma massa mais de pizza paulista mesmo, né? Mais inspirada para uma massa de pão, digamos assim. Então, vai açúcar, 90 gramas de açúcar. Todos os ingredientes, gente, vão estar escritos certinho na descrição do vídeo, para vocês não errarem, certo? E aqui eu tenho 1 litro 150 de água. Água em temperatura ambiente, tá? Não precisa ser gelada, a não ser que aí na sua região esteja muito calor. Se tiver muito calor, você pega um pouquinho mais gelado. E se tiver muito frio, você dá uma leve amornada nela só para ela não ficar gelada. Mas eu aconselho até você fazer com ela gelada do que fazer com ela quente. Por quê?
ela quente vai acelerar o processo de fermentação e a gente, como eu gosto de utilizar a massa por mais tempo, se eu acelerar o processo de fermentação, ela consequentemente vai durar menos tempo na geladeira, certo? A minha massa ela dura de 4 a 6 dias na geladeira, dependendo da marca da farinha e da quantidade de fermento que você utilizar, certo? Então bora lá. Eu começo sempre misturando a margarina. Eu faço todo o processo na mão, gente, mas se você tiver maceira, é mais fácil ainda. Batedeira planetária, né, essas coisas aí, fica bem rapidinho de fazer. Coloco a margarina, coloco o açúcar, o fermento, 40 gramas, e agora eu misturo aqui. Deixa eu dar uma olhada se a câmera tá pegando bem, acho que tá, né? Aí eu gosto de misturar bem essa parte aqui, pra facilitar na hora da gente colocar a farinha. Gente, a minha massa, depois que eu termino de bater ela aqui, eu vou bolear ela, certo? E já vou colocar em saquinhos ou potinho e já vou levar direto pra geladeira. Aonde eu gosto de manter elas numa temperatura baixa, de 7, 6 graus na geladeira. Então, é na parte mais gelada da geladeira e a minha geladeira tá sempre numa potência boa, né? Pra não correr perigo dela fermentar demais, mas ela dá uma crescida assim na geladeira. Agora eu vou entrar com a água, tá? Eu já tinha pesado aqui 1,150 kg de água. Dou uma leve misturada aqui. E agora eu vou começar a entrar com a farinha. O nosso sal tá aqui, não vamos esquecer. Vou colocar metade aqui da farinha. E vou misturar. Eu gosto de fazer essa pré-mistura aqui. E depois eu acho que fica mais fácil, sabe? Nossa massa, gente, não é uma massa muito mole, mas também não é uma massa seca, dura, né? Mas eu também não sovo muito ela. Vou tentar fazer aqui tudo mais ou menos em tempo real, pra vocês verem, né, que não demora muito pra fazer ela, não. Mas se vocês forem utilizar ela em forno convencional, tá? No forno de casa mesmo, forninho elétrico, eu não aconselho vocês deixarem ela muito tempo fermentando, porque senão vai acabar não dourando, tá? Você precisa de um forno um pouco mais potente para dourar ela bem, para uma massa mais fermentada, né? Mais maturada, tá? Então, se for para fazer em forno convencional, no máximo 6 horas na geladeira, certo? Faz ela no máximo 6 horas na geladeira. Quer congelar a massa? Termina de fazer, boleia ela, coloca direto no congelador. Aí, por exemplo, amanhã eu quero fazer pizza. Então, hoje à noite você tira ela do freezer, coloca na geladeira. Quando você for utilizar, tira um pouquinho antes, meia hora, 20 minutinhos antes. Já pode usar para abrir na mão. Se for abrir no rolo, já pode até abrir na hora. Agora é a hora de colocar a mão na massa. Vou misturando aqui. Eu até hoje, graças a Deus, não tive muita dificuldade, nem muita dor, né, para fazer a massa na mão. Eu não tenho problema com isso, até porque a quantidade que a gente faz, né, é pouca. Mas geralmente quando é final de semana, assim, que eu tenho que fazer mais quantidade, aí eu gosto de fazer de 10 em 10 ou até 15, pra não ficar muito pesado, né? Mas assim a gente já vai misturando e já dando aquela leve sovada, né? Pra na hora que jogar na bancada não fazer muita lambança. Pronto. Ó, não fica muito suja aqui a bacia. Com a mão até tira melhor essas farinhas aqui que estão grudadas. Mas como eu tô de luva hoje, aí eu percebi que eu acabei de esquecer de colocar o sal, mas eu coloco na hora da farinha. Mas como a gente tá mostrando aqui ao vivo, então eu vou jogar o sal aqui agora. Tem muita gente que joga assim, viu? Pra mim não tem problema não, porque eu ainda vou sovar ela, né? Mas geralmente eu misturo ali na hora que eu jogo a farinha. Mas sempre o último a colocar é o sal, tá? E, gente, sal não mata fermento, tá? O que mata fermento é água quente, muito açúcar também pode matar.
Mas aqui não tem problema nenhum eu ter jogado sal agora, tá? Ainda mais se você tiver maceira, vai misturar bem, como ainda vai sovar, né? Mas eu costumo colocar assim, eu coloco a primeira parte de farinha, misturo, jogo a segunda, aí eu jogo o sal, certo? É que hoje aqui conversando com vocês eu acabei esquecendo mesmo. E como eu já estou gravando, né? Não tem como voltar atrás. A não ser que eu fizesse uma outra massa aí eu mostrava pra vocês, mas eu não vou voltar tudo, sendo que eu posso colocar o sal agora, né? Aí eu vou levando assim a massa pra bancada, onde tem esses farelhinhos, esse restinho de farinha, ó. Pra pegar bem. E agora é sovar. Vou ficar aqui uns 5 minutinhos mais ou menos sovando essa massa. Até ela ficar um pouco mais lisa. Mas como eu gosto de utilizar uma massa mais fermentada na geladeira, né? Não precisa sovar tanto, porque ela por ela mesma ela já vai ficando macia. Ó, aqui, ó, a gente sovou pouco e ela já não tá uma massa tão dura mais, sabe? Vou ficar sovando ela um pouco aqui. E aí depois eu mostro pra vocês na hora de bolear. Se você quiser também, se você for usar ela no dia, pra usar tipo daqui 2 horas, deixa ela um pouco aqui parada. Daqui a pouco você volta, boleia, que aí ela já vai ter dado uma fermentadinha. Isso pode ajudar na hora de terminar de amassar ela também. Ó, pessoal, sovei ela mais um pouco aqui, não sovei muito, tá? Porque eu realmente não faço dessa forma. Não adianta eu querer ensinar pra vocês aqui se eu faço de forma diferente. E agora eu vou começar a dividir, mas ó, tá uma massa que não tá pesada, não tá dura, certo? E tem bastante seguidor nosso que já experimentou a nossa massa, tá? Se você der uma olhada aí nos outros vídeos, vocês vão ver. E o pessoal gostou bastante da nossa massa, viu, gente? Se você quiser sovar mais, fica a seu critério. Mas eu não sovo muito. E conforme eu vou boleando, eu vou dando mais uma sovadinha também. Isso acaba interferindo também, né? Eu não sovo direto. Vou ligar aqui nossa balancinha para pesar as nossas bolinhas de 350 gramas. Vai render 10, tá? E vai sobrar um pedacinho, que é o que eu uso para fazer as divisórias de pizza doce com salgada, sabe? Ó, 350. Aí eu vou deixando assim. Ela vai estar descansando enquanto eu vou boleando aqui as outras massas. Eu já tenho, se eu não me engano, uns 3, 4 vídeos mostrando a receita da nossa massa. Mas sempre tem gente pedindo para gravar novamente, então eu gravo. Tirar mais um pouco. Como essa balança ela não é de precisão, ela muda um pouquinho, né? 2 gramas, 3 gramas, às vezes. Mas dá certo no final das contas, tanto quanto aquelas balancinhas menores. 120. Fazer as coisas com a luva quando a gente tá acostumado a não usar luva é até estranho, né, gente? Aqui agora. Gente, se vocês sentirem na mão que tá muito mole, provavelmente é por conta da massa, da marca da sua farinha. Aí você tem que ver se você tem que colocar um pouquinho mais, porque tem farinha que é mais úmida, tem farinha que é mais seca. Eu utilizei por muito tempo a farinha Mirella. Hoje em dia eu já acho que ela é uma farinha mais seca, daí eu tenho que pôr mais água. Mas a Globo, eu não acho ela seca, nem a 101. E eu gosto da 101 Premium para pizza ou para pastel. A 101 normal, eu acho que eu não gosto muito. Eu lembro de experimentar uma que eu não tinha gostado. Eu só não tô lembrando qual que é exatamente. Mas acho que ela tava escrito só Premium. Não tava escrito que era para pizza, sabe? E eu não gostei muito dela, não. Mas no geral tem muitas marcas boas, né, de farinha no nosso mercado. A questão dessa Globo é que ela tá sendo boa, bonita e barata, né? Pagar R$ 2,49 só.
Daí essa massinha que sobra, né, tecnicamente, eu gosto que ela sobre, senão eu tinha alterado a receita já pra não sobrar. Ou pegava, colocava um pouquinho aqui em cada e já é. Mas eu gosto que ela sobre, por quê? Quando sai uma pizza meia doce, meia salgada, eu faço a cobrinha, certo? Porque aqui a massa não tá descansada, ela vai estourar mesmo. E coloco no meio da pizza, que aí eu não preciso colocar papelão, papel alumínio, nem nada do gênero, pra dividir os sabores. Eu coloco a massinha direto. E agora, ó, com as nossas massinhas já pesadas, eu vou dar mais uma sovadinha nelas. Enquanto eu vou boleando, eu vou sovando um pouco mais. Que aí ela já vai ficando mais lisinha também. Aí, ó. Prontinha. Uma massinha já está pronta. Então, agora eu vou bolear todas as outras. Ó, pessoal, já terminei aqui de bolear nossas 10 massinhas. Ó, fica uma massa molinha, tá? Não é uma massa dura, porém que não gruda mais nas mãos. E essa aqui é uma massa que eu já fiz há 4 dias. Ela está ótima ainda, ó. Tá vendo que ela não tá com a cor diferente, não tem nenhum tipo de fungo, nada. Se você cheirar, ela não tá com aquele cheiro azedo, tá? Ela abre super fácil e ela tá direto na geladeira desde quando eu preparei ela. Então, ela fica ali conservada a mais ou menos 6 graus, tá? 7, mais ou menos. É na geladeira, na parte mais gelada que você tiver, você coloca ela e deixa lá no médio ou alto, né? Depende da geladeira. Mas a minha geladeira deixa em média 6 graus, certo? Ó a diferença de uma massa para outra. Uma massa que eu fiz agora e uma massa que eu fiz há 4 dias atrás. E as duas... tecnicamente, se você quiser utilizar essa aqui, eu indico pelo menos 6 horas na geladeira, para você começar a utilizar. Mas o momento que eu mais gosto de utilizar a massa é com mais ou menos 48 horas, 24, por aí, que ela fica bem legal de abrir, o sabor dela fica melhor. Pra gente que sente a massa da pizza pesar, que dá azia, quando você usa uma massa dessa aqui, é muito mais difícil você ter azia. Você pode ter azia por conta da quantidade de gordura, dependendo do sabor que você escolheu o recheio. Mas por causa da massa, é muito mais difícil, porque meio que ela já tá feita, fazendo a digestão, né, por você, porque é uma massa que já tá mais fermentada. Vou voltar essa aqui pra minha geladeira agora e vou começar aqui a guardar nos saquinhos. Lembrando que eu não passo nada nos saquinhos, viu, gente? Eu coloco ela direto no saquinho mesmo. Não passo óleo, não passo nada. O pessoal que usa potinho, geralmente eles colocam óleo, né? Ou azeite. Mas a minha massa aqui, no caso, eu não passo nada. Só coloco no saquinho assim, ó. Bem fechadinho e vou colocando na nossa travessa de bandeja para colocar ela na geladeira. Certo? Não tem dificuldade nenhuma. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí embaixo nos comentários. A maioria dos seguidores, eu ainda não tive nenhum seguidor que fez que não gostou. Mas, por exemplo, vamos lá, alguns problemas que podem apresentar. Ficou muito mole? Provavelmente alguma coisa tá errada. Ou você colocou muita água, ou a sua farinha é muito úmida. Aí você vai ter que fazer a alteração aí na sua casa, diminuir um pouquinho a água. Algum ingrediente seu não está muito certo. Quer fazer com biológico seco, né? Com outro fermento, aquele granulado, pode fazer. Mas aí você vai utilizar só 10 gramas por quilo de farinha, né? De 7 a 10 gramas. Daí você vai ter que colocar bem menos, acho que 14 gramas mais ou menos de fermento já é o suficiente. Porque ele é mais potente do que o fermento fresco, né? E aí, talvez você tenha que colocar um pouquinho de água também
você vai ter que sentir a massa e na hora você vai decidir se vai colocar ou não. Nossas massinhas estão aqui. Mas todas essas informações de quantidade de ingrediente eu vou estar deixando aí embaixo na descrição, tá? Mas se você ficou com alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários que a gente tá sempre respondendo. Prontinho, nossas massas estão prontas, tá? E elas dessa forma aqui, eu coloco elas na geladeira até o momento que eu for utilizá-las. E é isso, pessoal, essa é a nossa receita da nossa massa, né? Eu já utilizei ela tanto no forno paulistano, que é o que a gente utiliza hoje, quanto no forno a lenha, tanto no forno esteira. Então, elas dão certo, né, em qualquer forno, a não ser no forno convencional, que aí eu indico não deixar tanto tempo fermentando, né? No máximo aí 6 horas na geladeira ou 2 horas fora, já fica uma massa boa para forno convencional. A receita está toda certinha, escrito aí na descrição, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês, ok? Muito obrigada por ter assistido o nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E é isso, gente. Tchau!